Olá, como é que tá? Meu nome é Ariel Garcia e seja muito bem-vindo a um novo episódio do Hack ao Render, uma série aqui no YouTube destinada à produção de vídeos. Se você é novo no canal, meu nome é Ariel Garcia, eu sou um videomaker aqui de Brasília e seja muito bem-vindo ao meu canal. Cada vez que você aperta, ele cicla entre todas as configurações e se você segurar, ele muda o modo da luz. Aqui a gente está em RGB, a gente pode colocar em efeitos, pode voltar pro RGB. Então, primeiro vamos fazer uns avisozinhos. Eu quero dar uma diversificada na forma que eu produzo aqui os vídeos do Hack ao Render, porque o formato tá muito quadradão, eu tô achando que dá pra dar uma diversificada aí e fazer um pouco mais interessante os vídeos, porque acaba ficando muito chato quando o formatinho fica muito fixo em formatinho de curso, eu falando na frente da câmera, então eu vou dar uma diversificada. Ela chamou pra trabalhar com ela? Pode passar. É pra passar mesmo. A primeira parte eu vou falar sobre alguns conceitos básicos sobre composição, para você entender o que você tem que ter em mente na hora que você estiver trabalhando com composição. E o segundo vídeo a gente vai falar um pouco de nomenclatura, alguns nomes para alguns planos, que é a base da composição, que é basicamente o quadro. O plano é basicamente a unidade, o quadro, a folha em branco da nossa composição, beleza? Então vamos começar com isso. O que é composição? A composição é basicamente a disposição dos objetos na imagem. A gente tem objetos que são mais importantes para o que a gente está fazendo em vídeo, objetos que são menos importantes, o ambiente e toda a colocação do fotograma, que é como a gente compõe. Então a composição é como a gente vai pegar esse ambiente aqui, que por exemplo é meu quarto, e eu falando e transmitindo uma informação e tornando ela o mais interessante possível. A primeira coisa que você pode ver aqui nesse quadro é o quadro mais simples. Eu nem pensei em fazer isso aqui, eu só coloquei a câmera e estou gravando. Mas essa composição é uma das composições mais famosas, que é usar a simetria para guiar a nossa composição. Então isso aqui é simétrico, ou seja, eu sou o centro que dá as atenções, eu sou o objeto principal aqui dessa cena, então eu estou centralizado, estou no meio, espaço vazio dos dois lados, para que você foque no que eu estou falando. O segundo ponto aqui deste enquadramento é o contraste de iluminância, ou seja, eu estou bem iluminado, enquanto o fundo está bem escuro, então isso me destaca um pouco mais do fundo. Mas eu vou passar com mais calma sobre esses elementos todos aqui no vídeo. Então, para que serve a composição? A composição é basicamente a linguagem cinematográfica. É basicamente a língua que a gente tem para transmitir visualmente as imagens. É claro que eu posso usar a língua falada para comunicar com você aqui no vídeo, mas ao mesmo tempo, quando a gente está trabalhando em produções de audiovisual, a gente está usando a linguagem cinematográfica também para contar a história, para transmitir a informação que a gente quer transmitir. Então, basicamente, existem dois objetivos para a composição. Um é tornar a sua imagem mais interessante, caso você queira transmitir alguma informação, contar alguma história, fazer alguma coisa no seu vídeo. Normalmente você quer comunicar alguma coisa no seu vídeo, então você tem que tornar aquela imagem mais interessante. E o segundo ponto é para causar algum sentimento, também para tornar mais interessante a sua história, a sua experiência audiovisual. Você pode causar sentimentos mais felizes, sentimentos mais tristes, dependendo de como você usa a composição. Então, como eu falei, as formas mais simples e mais clássicas de você trabalhar a composição é usando simetria, usando o que a gente chama de regra dos terços e também fazendo tudo que a gente puder no nosso alcance para tornar a imagem mais profunda, ou seja, dar mais profundidade às nossas imagens, para que seja mais imersiva para o telespectador, para que ele se sinta como se estivesse dentro da sua imagem. Então o que você tem que ter na cabeça quando a gente fala de composição? Primeiro, a gente tem que ter sempre bem forte em mente qual é o objeto principal aqui dessa composição. Se é um objeto, se é uma pessoa, se é um local. Isso é o que vai te guiar
na sua jornada de composição aí. Quando a gente sabe qual objeto que a gente quer destacar na imagem, nosso objetivo é justamente esse, destacar o nosso objeto, dar mais importância para ele que a gente puder, ou seja, tornar ele mais interessante. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer usando simetria, como eu já falei, colocando um objeto simetricamente, criando uma composição simétrica, você dá foco para a coisa que está no centro. Você pode usar a regra dos terços. A regra dos terços é uma regra de composição onde a gente divide a nossa tela, o nosso fotograma, com duas linhas horizontais e duas linhas verticais. Duas linhas horizontais e duas linhas verticais. Os pontos de interseção dessas linhas são os pontos de mais foco em uma imagem. Então sempre quando a gente dividir a imagem dessa forma, nesses 9 quadrantes, os pontos de interseção dessas linhas horizontais e verticais são os pontos que vão atrair mais o olho do telespectador. Ou seja, eu posso colocar os meus olhos aqui neste quadrante que é a interseção de duas linhas aqui nessa regra dos terços. Só lembrar que esses são os pontos que chamam mais a atenção de um telespectador. O outro recurso que a gente tem para dar mais foco, mais interesse no nosso objeto principal é usando contraste. E existem vários tipos de contraste. Os principais são contraste de cor, contraste de luminância e contraste de foco. Então aqui eu estou usando bastante um contraste de luminância. Eu estou bem iluminado enquanto o fundo está bem escuro. Ou seja, esse fundo não é importante. O importante é o que eu estou comunicando aqui para você. Ou também, se você tiver um personagem, por exemplo, com uma pele clara, usar um fundo escuro é melhor para sua imagem, porque você vai ter mais contraste. E a mesma coisa o oposto. Se você tem um personagem com a pele mais escura, um fundo mais claro vai destacar ele mais. Então usar contraste de luminância é isso. Contraste de cor também, usar cores opostas destaca mais o objeto. Então se você tem uma banana, não coloca num fundo amarelo, a menos que seja uma escolha estilística essa. Se você quiser destacar mais a banana, você tem que colocar numa cor oposta, que o azul aí é uma das cores que estão do outro lado da roda de cores ao amarelo. Se você não sabe teoria de cor, existem vários vídeos aí que você pode ver. Eu posso fazer um vídeo só sobre teoria de cor. E contraste de foco é quando a gente usa o fundo desfocado exatamente para tirar a atenção do nosso telespectador do fundo e focar na nossa pessoa, no nosso objeto. Então usar uma abertura de diafragma maior permite que você tenha esse desfoque no fundo e permita que você foque no plano principal e não no fundo. E já que eu falei disso, a gente tem que entender a noção de planos. Quando a gente está trabalhando em composição, a gente tem muito espaço na frente da lente que a gente pode trabalhar. A gente divide todo esse espaço em planos. Sempre, em qualquer imagem, você está focando em alguma coisa, você tem pelo menos 2 planos. O plano principal e o fundo, que é o background. Mas nem sempre você tem só esses 2 planos. Você pode, por exemplo, ter um objeto em primeiro plano, um foreground, o plano principal e um plano de fundo. E você pode, por exemplo, também ter 2 objetos. Se eu quiser falar dessa caneca, ao mesmo tempo eu sou o personagem que está falando, eu quero dar foco a essas 2 coisas, eu tenho 2 planos principais, às vezes um plano, alguma coisa no foreground, que é o plano da frente, e a gente sempre tem um background na nossa imagem, né? Então existe essa noção de planos. Por que é importante você entender a sua imagem com planos, com essa divisão de espaço? É importante justamente porque você consegue criar mais tridimensionalidade quando você adiciona mais planos. A pessoa se sente mais imersa quando você tem vários planos, normalmente 3, que é o background, o principal e o foreground, que seria os 3 planos principais para você conseguir criar essa tridimensionalidade e colocar o seu telespectador dentro da sua história. Caraca! Quero celular rápido! Mais uma! E é isso que eu tinha para falar nessa primeira parte desse vídeo, que é sobre os conceitos mais básicos de composição. Na próxima aula a gente vai entrar um pouco nas nomenclaturas dos tipos diferentes de plano que a gente pode ter. A gente pode ter um plano médio, plano aberto, plano detalhe, vários tipos de plano e como você pode usar isso intencionalmente para causar algum sentimento no seu telespectador, ou deixar ele mais feliz, ou colocar ele um pouco fora de si, deixar ele um pouco desconfortável, porque tudo isso faz parte da linguagem cinematográfica, que é o que a gente tem que dominar se a gente quiser fazer vídeos profissionalmente. Mas por enquanto é isso, obrigado por assistir e até a próxima. Sumidão! Oh, yeah.